Salve galera do nono ano, aproveitando o plantão de dúvidas de hoje, para a gente então introduzir o conteúdo da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que na aula passada nós não pudemos ter aula devido ao fato de você estar realizando aquela sua prova lá diagnóstica do governo, que você fez pela internet, beleza? Então vamos lá, rapidinho, esse vídeo não vai ser muito comprido. Segunda Guerra Mundial é um confronto que durou de 1939 a 1945. Portanto, durou praticamente 6 anos. Foi um conflito armado muito violento, né? Onde milhões de pessoas morreram. Quais são as causas, os motivos que levaram ao acontecimento da Segunda Guerra Mundial? Bom, primeiro motivo aqui destacado, a grave crise econômica. E essa crise econômica, fruto, lógico, primeiro da consequência da Primeira Guerra Mundial, que acabou sendo superado ao longo da década de 20. Entretanto, ocorreu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 29, que a gente estudou recentemente, e isso gerou uma nova crise no mundo, e essa crise afetou todos os países que estavam ligados aos Estados Unidos. Segundo motivo, governos totalitários. Bom, nós vimos, através daquele mapa mental, com relação à crise de 29, que o governo dos Estados Unidos implementou o New Deal, através do governo do presidente Franklin Delano Roosevelt, que, em parceria com o John Maynard Keynes, elaborou uma doutrina econômica que ficou conhecida como keynesianismo. O keynesianismo parte da ideia de que, se a economia entra em crise, o Estado deve intervir, sim, para socorrer essa economia. De que maneira? Emprestando dinheiro para as empresas, abrindo empresas estatais, ou seja, empresas que pertencem ao próprio governo, contratando pessoas para trabalhar nessas empresas, abrindo frentes de trabalho, enfim, de uma certa maneira o governo precisa intervir na economia a fim de que essa economia seja recuperada. Isso é totalmente diferente da política econômica que era implementada até então, que era o liberalismo, né, que é uma doutrina elaborada a partir dos estudos do Adam Smith, né, o conhecido como pai do capitalismo, pai da economia liberal. O Adam Smith dizia que o mercado deve funcionar através da livre iniciativa, do livre comércio e da livre concorrência, né, da propriedade privada e tudo mais. E que se a economia ela entrar em crise, a própria economia, o próprio mercado vai se socorrer, vai criar mecanismos para isso. Os economistas dizem que isso não deu certo, e a prova maior disso foi que em 1929 essa economia liberal entrou em decadência e quebrou. O principal símbolo disso foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Então, nos Estados Unidos, a tentativa de superar a crise foi o New Deal, com o keynesianismo. Na Europa, surgiram os governos totalitários. E aqui a gente tem o nazismo na Itália, na Alemanha, e o fascismo na Itália, que foi assunto também que a gente trabalhou lá no mapa mental das últimas aulas, né? Terceiro motivo, a política expansionista desses governos totalitários, sobretudo do governo do Adolf Hitler, no nazismo, né? A gente viu que ele precisava de um espaço vital, para desenvolver a sua nação. Na verdade, a gente ainda vai trabalhar isso um pouco mais nas próximas aulas. Outro motivo, indústria armamentista e de equipamentos bélicos. O Adolf Hitler, no nazismo, né, principalmente, ele vai desenvolver uma indústria de armamentos para equipar o seu exército. Agora, é importante a gente lembrar o seguinte. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, foi assinado um tratado que ficou conhecido como Tratado de Versalhes, um tratado de paz que, na verdade, punia a Alemanha como praticamente a única responsável pela Primeira Guerra Mundial. O que o Tratado de Versalhes preconizava? Que a Alemanha tinha que pagar uma indenização pesadíssima de, se eu não me engano, mais de 50 milhões de libras esterlinas para os países vencedores. Não me lembro bem o valor. Depois você pode olhar na internet que você vai encontrar fácil. Segundo, o exército da Alemanha, que era conhecido como Wehrmacht, a Wehrmacht podia ter apenas 100 mil soldados, não podia passar disso,
A Luftwaffe, que era a aeronáutica da Alemanha, ela foi proibida. A Alemanha não podia ter aviação de guerra e também não podia ter marinha de guerra. E eles deveriam ainda devolver todos os territórios que eles haviam conquistado antes da Primeira Guerra Mundial aos países dos quais ele havia conquistado esses territórios, né? Então, a Alemanha se sentiu muito humilhada por este tratado. O Adolf Hitler, que depois vai ser o líder do Partido Nazista, né, vai assumir o poder, e aí eu passei para vocês no vídeo que eu estava corrigindo sobre a crise de 29, aquela atividade que eu deixei para vocês. Justamente nessa correção eu deixei para vocês um vídeo lá sobre o Adolf Hitler e a ascensão do nazismo, né? Depois a gente pode trabalhar isso de novo. O Adolf Hitler, então, ele vai dizer que o Tratado de Versalhes, na verdade, era um ditado, que foi algo ditado pelos países vencedores que humilhava a Alemanha e impedia a Alemanha de conseguir um crescimento. E por conta disso, o Adolf Hitler vai começar a desenvolver a indústria armamentista, né, e de equipamento bélico. Quando eu escuto a palavra bélico, significa que é guerra. Bélico vem de guerra, beligerante, esforços de guerra. Então, quando o Adolf Hitler vai desenvolver essa indústria armamentista, justamente é para se vingar daqueles países que impuseram o Tratado de Versalhes aos alemães. Qual é a ideologia que está impregnada atrás desses movimentos totalitários? O anticomunismo. Eles são contra o comunismo, e aqui a gente lembra do mapa mental da Revolução Russa, né? A Revolução Russa queria se expandir pelo mundo, queria levar o comunismo a outros países, portanto, eles queriam destruir o liberalismo, né? Que é o capitalismo. O antiliberalismo, né? Os nazistas, além de ser contrários ao comunismo, eles também eram contra o liberalismo. Por quê? Justamente porque a crise econômica que está acontecendo no mundo naquele momento, ela é fruto do liberalismo que não deu certo. Ela é fruto da Primeira Guerra Mundial, ela é fruto da crise de 29, ela é fruto do imperialismo, né, da luta das grandes nações por mercados consumidores. Então, esse liberalismo também não deu certo. Aí o Adolf Hitler e o Benito Mussolini na Itália, eles vão negar o comunismo, porque eles não concordam com essa ideologia que surgiu, e também vão negar o liberalismo, porque para eles o liberalismo levou o mundo à falência e à guerra. Então eles vão criar uma nova via, eles vão criar uma nova alternativa para a economia, para a sociedade mundial, que é debaixo dessa ideologia totalitária do nazismo e do fascismo. Então eles estão propondo uma nova forma de sociedade. Por isso que eles são anticomunistas e também antiliberais. Eles são totalitários, né? A ideologia é baseada no totalitarismo. O indivíduo deve obedecer ao Estado e obedecer ao Estado personificado num mito de um herói. O Adolf Hitler era bem esse mito, como se ele fosse um deus da Alemanha na época. O militarismo, né, e o culto à violência. A guerra era considerada a atividade mais nobre do homem. Além disso, o nacionalismo xenófobo. O que significa xenofobia? Ódio a tudo que é estrangeiro. Então, eles estão baseados nesse princípio de que a minha nação é melhor, as minhas coisas, as coisas do meu país, elas são melhores, a minha raça é superior, então eu sou melhor do que aquela outra nação ali. Aquela outra nação ali, ela é inferior a mim. E isso vai gerar também rivalidades que vai combinar com a guerra. E ainda o racismo e preconceito, né? O nazismo, por exemplo, eles tinham uma doutrina antissemita, na qual eles diziam que a raça dos judeus, né, os descendentes de Sem, né, o Sem, que era um dos filhos de Noé, de onde veio os judeus, eles foram perseguidos pelos alemães como os principais responsáveis pela crise que a Alemanha estava vivendo, né? Eles eram taxados como ratos, né? Como pessoas inferiores. E várias revistas, vários artigos, vários estudos da época apontavam os judeus como pessoas inferiores que deveriam ser exterminadas da sociedade do mundo naquela época, né? A gente vai ver depois que
a Alemanha nazista mata cerca de 6 milhões de judeus das piores maneiras possíveis. Né? Então é isso. Vamos para o próximo slide aqui. A guerra ela vai ser travada entre essas duas alianças aí. De um lado nós temos os países do eixo, ou potência do eixo, né? O eixo do mal, Roma, Berlim, Tóquio. A Alemanha nazista, olha o símbolo da suástica nazista aqui, que vai criar uma nova bandeira para a Alemanha, substituindo a bandeira tradicional alemã. A Itália e o Japão. Então você tem a Alemanha, Itália e Japão de um lado, combatendo contra a Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética do outro lado. Aqui vale a gente fazer um comentário. União Soviética e Alemanha, elas não iam guerrear. Eles tinham um acordo de cooperação. Esse acordo era justamente para que eles dividissem a Polônia entre si. Só que depois o Adolf Hitler trai o Joseph Stalin, que é o líder da União Soviética no momento, e aí a União Soviética tem que declarar guerra à Alemanha. Né? Os Estados Unidos aqui, eles entram na guerra só em 1941, após a base naval de Pearl Harbor ser atacada pelos japoneses. Até 1941, os Estados Unidos não estão na guerra. Agora tem uma curiosidade aqui que a gente deve destacar nessa aliança aqui. Veja, a União Soviética é socialista. Estados Unidos, França e Inglaterra são capitalistas. Segundo a Revolução Russa, a União Soviética quer destruir o capitalismo. Então ela é contra Estados Unidos, França e Inglaterra. Entretanto, a União Soviética acaba se tornando inimiga da Alemanha por conta do tratado que foi desfeito, que o Adolf Hitler não seguiu lá por conta do acordo que eles tinham de dividir a Polônia. Então, por esse motivo, a União Soviética acaba se aliando contra esses três países aqui. Certo? Aqui estão os principais líderes, então, da Segunda Guerra Mundial. Você tem aqui o Benito Mussolini da Itália, o Adolf Hitler da Alemanha e o Hirohito do Japão. São os líderes do eixo, das potências do eixo. Do outro lado, nós temos os principais líderes. Aqui falta o francês, mas a gente não colocou ele aqui de propósito. Né? A gente tem aqui o Joseph Stalin da União Soviética, o Roosevelt dos Estados Unidos e o Winston Churchill da Inglaterra. Ok? Bom, a guerra ela vai começar a partir do momento que a Alemanha ela passa a invadir vários territórios. Mas isso vai ser assunto para depois. Hoje eu queria apenas introduzir esse conteúdo aí, ok? Forte abraço e até a próxima.